Em julho de 2022, o James Webb nos presenteou com uma das imagens mais profundas e detalhadas do cosmos já capturadas. Era como olhar através de uma janela que atravessa 13 bilhões de anos no tempo. Uma fotografia tão antiga e densa que desafiou diretamente o que pensávamos saber sobre o início de tudo. Durante décadas, os cientistas desenharam o cenário do universo primordial com base nas melhores ferramentas disponíveis: o Big Bang, a inflação cósmica, a matéria escura e a lenta formação das galáxias. Era uma narrativa sólida, até agora. Com uma sensibilidade e resolução sem precedentes, o Webb fez muito mais do que ampliar nossa visão. Ele começou a desmontar as estruturas centrais da cosmologia moderna. Uma a uma, as observações começaram a abrir rachaduras nas teorias fundamentais, colocando a física diante de um abismo. Algo que não víamos há quase um século. O impacto começou com as galáxias. O Webb detectou estruturas enormes e complexas, formadas apenas 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. De acordo com os modelos tradicionais, essas galáxias simplesmente não deveriam existir tão cedo. E, no entanto, lá estavam elas, organizadas, brilhantes, cheias de estrelas, muito parecidas com a nossa Via Láctea. Segundo o modelo cosmológico Lambda-CDM, as primeiras galáxias seriam pequenas, caóticas, ainda se formando lentamente a partir de matéria escura e nuvens de gás. Mas o que vimos foram verdadeiros colossos cósmicos, bem estruturados, desafiando completamente o que esperávamos encontrar. Não era coincidência. Cada nova imagem trazia mais dessas galáxias maduras, onde só deveriam existir fragmentos e esboços primitivos. E então, vieram as estrelas. Com sua visão infravermelha, o James Webb ultrapassou as nuvens de poeira cósmica e nos permitiu enxergar diretamente as primeiras fontes de luz do universo. A chamada Idade das Trevas, o período após o Big Bang, mas antes da formação das primeiras estrelas, parecia muito mais curta do que qualquer modelo sugeria. Ao invés do vazio, havia luz. Estrelas surgindo em número e intensidade muito acima do previsto. Alguns cientistas passaram a cogitar que essas primeiras estrelas, conhecidas como estrelas de população 3, talvez fossem muito mais massivas, quentes e rápidas do que pensávamos. Mas mesmo essas hipóteses começaram a se desgastar diante dos dados. A cada nova exceção criada para salvar os antigos modelos, mais frágil a teoria se tornava. A simplicidade, um dos pilares da ciência, estava ruindo. O telescópio James Webb também começou a observar exoplanetas com uma precisão inacreditável, identificando componentes atmosféricos que não deveriam estar lá. Em planetas gasosos distantes, foram detectadas moléculas complexas como água, metano e dióxido de carbono em proporções difíceis de explicar. Essas descobertas não apenas surpreenderam os astrônomos, elas colocaram em xeque suposições fundamentais sobre a formação de sistemas planetários. O que antes parecia bem compreendido, agora revelava lacunas desconcertantes. Mas o que realmente começou a abalar os alicerces da cosmologia foi a observação da estrutura cósmica em larga escala. O Webb revelou vastas teias de matéria, os chamados filamentos cósmicos, já organizadas menos de 1 bilhão de anos após o nascimento do universo. Segundo os modelos atuais, essa estrutura deveria levar bilhões de anos para se formar. Isso levanta uma questão. Será que a gravidade no universo primitivo se comportava de maneira diferente? Ou será que as condições iniciais do cosmos eram totalmente distintas do que imaginávamos? Outro ponto perturbador foi a implicação sobre a matéria escura. Há décadas, essa entidade invisível é usada para explicar como as galáxias se mantêm coesas. Mas as galáxias observadas pelo Webb pareciam funcionar com menos matéria escura do que o previsto. Em alguns casos, parecia que nem sequer era necessária. Se isso for confirmado, estamos diante de um colapso em larga escala das teorias que sustentam a física moderna. E não para por aí. O Webb também agravou a chamada tensão de Hubble, a diferença entre a taxa de expansão do universo no passado distante e no presente. Antes, isso era apenas uma anomalia irritante. Agora, se tornou uma crise. Os dados do Webb não batiam com as medições feitas por telescópios como o Hubble ou pela radiação cósmica de fundo. Isso sugere que algo profundo está errado com nossa interpretação da própria história do universo. Cada nova descoberta parecia empurrar os cientistas para mais longe da segurança dos modelos clássicos. O James Webb,
não estava apenas desafiando números ou parâmetros. Ele estava rompendo com os próprios fundamentos da física atual. Ideias que antes eram marginalizadas, como a gravidade modificada, modelos multidimensionais e até mesmo universos cíclicos, começaram a ganhar espaço no debate científico. Talvez o tempo e o espaço não sejam o que pensamos. Talvez a realidade seja mais complexa e até mais estranha do que nossa física é capaz de descrever. Essa revolução não é impulsionada por ideologias nem por intuições. É guiada por evidências, dados brutos, imagens, espectros e medições, capturados por um instrumento cuja precisão beira o surreal. O James Webb não apenas revelou galáxias e estrelas. Ele revelou os pontos cegos da própria ciência. Os modelos atuais da física e da cosmologia foram construídos com base em observações anteriores, com tecnologias limitadas. Agora, diante de uma ferramenta capaz de olhar mais longe e com mais nitidez do que qualquer outra já criada, esses modelos começaram a falhar. Suas equações, antes imponentes, agora soam como suposições frágeis. Os cientistas, diante de tantos dados inesperados, se dividem entre dois caminhos. Ou insistem em adaptar os velhos modelos com correções complexas, ou reconhecem que estamos diante de um novo paradigma. Algo tão profundo que exigirá não apenas novas fórmulas, mas novas formas de pensar o universo. Talvez estejamos no início de uma nova física, assim como a mecânica quântica e a relatividade geral nasceram de crises semelhantes. E se for esse o caso, o Webb terá sido mais do que um telescópio. Ele terá sido a centelha de uma nova era científica. Enquanto o James Webb apontava suas lentes para os confins do universo, os efeitos de suas descobertas reverberavam aqui na Terra, especialmente dentro dos laboratórios e universidades onde o chamado modelo padrão da física de partículas ainda era considerado uma das maiores realizações científicas da humanidade. Esse modelo, que descreve as partículas fundamentais e suas interações, vinha resistindo por décadas, mesmo com suas conhecidas limitações. Ele explicava muita coisa, mas não tudo. Não explicava, por exemplo, a gravidade, a energia escura, nem a matéria escura, três dos maiores enigmas do cosmos. Ainda assim, ele permanecia como a espinha dorsal da física moderna. Mas agora, com os dados do Webb, até essa espinha começou a ranger. Se as galáxias primitivas realmente não precisaram de matéria escura para se formar, então onde ela está? Se a expansão do universo não segue a taxa prevista pela energia escura, então o que está impulsionando esse movimento? E mais importante, o que estamos deixando de ver? Teóricos começaram a revisar cálculos, reexaminar simulações e até repensar as interações fundamentais entre partículas. Se a matéria escura não é como imaginávamos, talvez os experimentos com aceleradores de partículas estejam mirando no lugar errado. Décadas de pesquisas em colisor, bilhões em investimentos, poderiam estar baseados em pistas falsas. E isso não significa que tudo estava errado. Mas significava sim que uma peça fundamental do quebra-cabeça do universo talvez estivesse faltando, ou no lugar errado. A frustração entre os físicos era evidente, mas junto dela nascia algo ainda mais poderoso: entusiasmo, porque é exatamente nas falhas dos modelos que a ciência encontra sua força. Quando os dados desafiam a teoria, nasce a oportunidade para uma revolução. O telescópio espacial James Webb não apenas ampliou nosso alcance, ele nos obrigou a confrontar as limitações da nossa própria compreensão. Ele não trouxe apenas respostas, trouxe dúvidas profundas, colocou em xeque conceitos que pareciam intocáveis e apontou para horizontes teóricos que antes eram considerados ficção. E essa é a verdadeira beleza da ciência. Ela não busca conforto, mas verdade. Mesmo que essa verdade nos assuste, mesmo que nos force a começar do zero. Porque no fim das contas, o universo não se curva à lógica humana. Ele simplesmente é. E cabe a nós a humildade de escutá-lo.